Algumas pessoas presumem que sabem o que é bom para os outros, tendo por parâmetro a si próprios. Isto é, se projetam nos outros o tempo todo. A projeção nada mais é do que eu ter certeza de que o que é bom para mim é bom para você. Inclusive eu quero até pedir para você tirar o paletó, porque eu estou com um calor absurdo, né? Ponha o paletó porque agora eu estou com frio. Esta demência que eu demonstrei aqui é típica do ser projetivo. Porém, a projeção é saudável para as coisas mais básicas, as questões mais básicas humanas, mais animais, vamos dizer assim, né? A projeção é importante. A gente imagina um ser humano que nem fala, que nem primitivo, vê o outro lá quebrado, todo estourado, ele precisa um tanto sentir nele a dor do que o outro está sentindo. Ele viu lá um osso quebrado, uma perna sangrando, alguma coisa assim, ele precisa, por projeção, ele precisa sentir. Parecido. E aí ele vai em socorro daquela. Se houvesse a indiferença, se não houvesse a projeção nesse caso, o outro morreria lá. Como somos uma espécie gregária, colaboracionista, nós dependemos saudavelmente e na excelência uns dos outros, então a natureza nos deu a projeção, que é para este nível iniciante, primitivo, básico, ok? Agora, quando a gente evolui, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a ter uma percepção maior, a gente vê que valores morais, a forma de gostar da chuva, a chuva é bom, a chuva é boa, chover é bom, mas alguém tem um jeito um pouquinho diferente de gostar da chuva. Outras pessoas podem ter medo da chuva. E por que tem medo? Se chuva é muito bom, não é? Aí já entra a empatia, que é uma sensibilidade maior. Eu esqueço de mim, eu esqueço completamente de mim, olho para a pessoa e um tanto, entre aspas, entro no ser daquela pessoa, no ego, no ser, no complexo inteiro, e começo a sentir, por empatia, o que ela está sentindo. O quanto isto for possível. Não dá para sentir 100% o que o outro está sentindo. Um grande médium, uma pessoa que seja que tem uma mediunidade muito intensa, consegue isso. Mas na média, os seres humanos foram feitos para isso. Nós somos feitos. A empatia é a filha nobre da projeção. Houve uma evolução nesse sentido e a gente acabou desenvolvendo a capacidade de empatia. Nem todos estão bem nesse quesito, mas a gente desenvolveu isso, não é? Então, repetindo aqui, algumas pessoas presumem que sabem o que é bom para os outros, tendo por parâmetro a si próprios, isto é, se projetam nos outros o tempo todo. São pessoas ainda no primitivo estado da autorreferência. Têm dificuldade de exercer empatia. A consciência ainda não é suficiente para que percebam que somos diferentes e que essas diferenças representam uma das maiores riquezas da espécie humana. O fato de estarmos cada um num nível de consciência é um negócio muito chato. Isso produz, quer dizer, na verdade esse fato sim produz muita desafinidade, porque tem muita diferença, mas também produz percepções diferentes de uma mesma coisa, e isso ajuda, se a gente souber aprender com o outro, ouvir as dicas, é o que eu estava falando agora há pouco, de ouvir, eventualmente num debate, mas no convívio, perceber empaticamente o outro, você consegue apreender coisas e consegue com isso aprender uma forma diferente, mais saudável para você. Eventualmente você com aquele ser humano ou aquele, você não tem nada para aprender, digamos, sempre tem, mas digamos. Mas se você está aberto para isso, o fato de sermos muitas vezes tão diferentes na periferia, no ego, nos ajuda bastante. Basta que a gente perceba isso, que a gente observe, ok? Uma das maiores riquezas da nossa espécie é exatamente a quantidade de diferença que nós temos uns dos outros. Então, a gente briga muito pelas diferenças, por causa das diferenças. Isso é típico do estado de praga biológica em que a gente ainda está. Na excelência, a gente percebe a diferença de um outro jeito. A gente percebe como riqueza relacional. Uma das maiores formas e mais saudáveis formas da gente estar em relação ao outro é perceber a diferença e aprender com a diferença.
Porque na excelência a gente já não está mais na competição. O fato de eu aprender alguma coisa com você não vai fazer com que você se sinta empoderado, né? E mandar em mim, e nem eu me sentir inferior porque aprendi. Porque todo mundo está sabendo que todo mundo é mestre e discípulo de todo mundo. A consciência ainda não é suficiente para que percebam que somos diferentes e que essas diferenças representam uma das maiores riquezas da nossa espécie. É precisamente dessa distorção de percepção que nasce no lado sombra o autoritarismo e o despotismo. Exatamente, como eu estava falando agora, quando a diferença é vista do ponto de vista da sabedoria, a diferença é mestre. Eu aprendo com a diferença, eu pego a luz disso. Agora, quando eu estou em jogo de poder, o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Quando eu estou disputando poder, aí sim, as diferenças são uma ameaça para quem é autoritário. Porque ele quer que todo mundo haja da mesma forma que ele. A gente ouviu isso agora há pouco, né? Então aí a diferença é uma ameaça. Então o autoritário, o despótico, ele quer todo mundo agindo igual. Não importa se concorda ou se não concorda, ele quer que todo mundo se comporte como se concordasse. A intenção disso, até mesmo do autoritário, do despótico, é ingenuamente boa. Porque essa pessoa autoritária, ela quer sair do caos para ter ordem. Porque ela entende as diferenças como geradoras de caos. Se ela se meditasse, ela estaria na sabedoria, em contato com a sabedoria, entenderia que essas diferenças são mestres da gente. Então, na visão primitiva de um ser humano em estado de praga biológica, ou seja, quase todos nós, a gente olha para as diferenças com muito medo, porque a gente vê nas diferenças uma ameaça. Porque estamos naquela ainda de não, o outro vai, puxa vida, você é diferente, então aí o outro vai querer me convencer, me coagir, vai querer me agredir, me torturar para que eu me comporte do jeito que ele acha que é o certo e vice-versa. Então potencialmente todo mundo é inimigo de todo mundo. Essa intenção de perceber a diferença como uma ameaça e a partir daí gerar o autoritarismo, né? A intenção de gerar o autoritarismo é ingenuamente boa. Pelo menos a gente tem um jeitinho de paz, né? Parece que é paz, é paz armada, né? É um jeitinho de paz, todo mundo submisso, todo mundo quer, que harmonia, olha só, todo mundo feliz, olha que maravilha. A gente sabe, quanto mais a gente vive, mais a gente sabe o que vai dentro das pessoas, né? Pessoas muito infelizes, estando debaixo de um esquema autoritário, despótico, as pessoas ficam muito infelizes, prefiro trocar por não saudáveis. O efeito desse autoritarismo, desse despotismo, é bem desastroso, principalmente porque gera um bando de gente asfixiada, criativamente castrada, e o pior, gente revoltada com tamanha opressão. E um dos aspectos mais importantes de todas as espécies, principalmente da espécie humana, que tem essa habilidade aparentemente mais desenvolvidas, é a castração da criatividade. Gente, nós usamos a nossa criatividade, chegamos nessas metrópoles, nessa tecnologia, agradeço imensamente. Mas a gente está muito longe da excelência, isso. Porque a gente criou coisas geniais, mas à custa de briga, à custa de sangue, à custa de venenos que a gente produz para a gente mesmo. Está longe ainda. É bacana, mas está longe. Então uma das consequências mais desastrosas desse autoritarismo, do despotismo, é exatamente a geração de um bando de gente asfixiada, criativamente castrada. E o pior, gente revoltada com tamanha opressão.